Ninguém aguenta mais. Mulheres, homens, empresários, colaboradores, maridos, mulheres, pais, filhos, ninguém suporta mais a mentalidade que a pós-modernidade deixou como legado. O rastro de um homem egoísta, sem escrúpulos, sem deter a justiça, parece que foi um legado perigoso deixado para trás do homem da pós-modernidade, que ensimesmado em seus próprios conceitos, destruiu toda a confiabilidade, todo o poder de fraternidade, de formas que nosso homem interior grita por um novo momento. Temos necessidades de mudanças. Professores e alunos, gestores e gestados, não suportam mais a crise de integridade em que o planeta se meteu. Estamos vivendo um período filosófico chamado de a contemporaneidade. A contemporaneidade foi o momento seguinte da pós-modernidade. E a pós-modernidade caminhou para a era da coisificação, onde as coisas eram amadas e as pessoas se tornaram usadas, onde os valores materiais substituíram, nesse ciclo filosófico, os valores espirituais e eternos, onde o espírito do homem se tornou em segundo plano e seu ser material muito mais valorizado. No período pós-guerra surge a filosofia ou a era da personalidade, substituindo a era do caráter, onde a roupa que vestimos tem mais valor do que a palavra que nós temos. Impactamos mais com o pacote do que com o próprio ser. Então, neste momento, o ter se tornou mais importante do que o ser. Como nós não fomos criados para transitar no meio de tanta escuridão, nós não aguentamos mais tanta infidelidade, tanto distrato, tanta injustiça manifesta, não só no recôndito da nossa família, como também na esfera da sociedade. Nós não suportamos mais planos e mais planos, mirabolâncias, juros exorbitantes, tudo porque não confiamos mais uns nos outros. Ou a taxa de juros é baseada em quê? Se não nas relações interpessoais. É o nosso nível de confiança interpessoal que interfere nos juros. As fórmulas complexas da economia se derivam das relações pessoais. Eu confio pouco, logo aumento meu juro. Entende? É tudo muito simples. A crise está no homem. A crise não está na política, a crise não está na economia, a crise está no ser humano. Há políticos que não suportam mais viver debaixo de tanta corrupção. Vocês acreditam nisso? Eu creio firmemente. Por causa das estruturas internas dos homens justos e da oração de uma igreja que não suporta mais viver no meio de tantas trevas, o brilho desta luz que vem de Deus está iluminando os guetos, os nichos, e nós viveremos, ou nossos filhos viverão, numa sociedade onde, quando eu fecho os meus olhos e meu espírito pode sair daqui e ir até lá,
eu vejo o leão, eu vejo o bezerro, e vejo a criança apacentando o leão e o bezerro. Eu vejo um planeta onde o fogo consumirá toda a imoralidade, não a imoralidade sexual, ela é só um detalhe da imoralidade, mas a imoralidade do planeta será batizada com fogo que purifica essa sociedade. Desculpe se eu estou entrando num terreno escatológico diferente do seu, mas esta é a minha fé, é assim que eu creio. Talvez escrevamos um tratado teológico sobre esses fundamentos escatológicos para esclarecer um pouco mais sobre o nosso pensamento, mas eu tenho certeza de uma coisa: a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está próxima, e Ele porá fim a toda injustiça nesse planeta. Que Ele, ao chegar, encontre uma igreja preparada para governar, mesmo no meio das trevas, em plena luz. Que Ele nos encontre, aqueles que creem firmemente nas promessas de nosso Senhor. Diga comigo, Maranata. Tudo bem? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, por gentileza. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos fazer uma breve leitura de 26 versículos. Gente, quero pedir desculpas se eu quebro os protocolos dos bons pregadores, que leem só uns pedacinhos e são habilidosos demais com esses pedacinhos da Bíblia. Mas eu não sou tão habilidoso assim, ainda sou novato, e preciso fundamentar bem meus argumentos. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Meu Deus do céu, que paulada é essa, hein? Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Diga, tolerância total. Acho que como cristãos deveríamos ser mais tolerantes com os desiguais, pois não, queridos? Porque ele diz que nem a circuncisão, nem o orgulho da incircuncisão é coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado.
eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir-vos uns aos outros pelo amor. Diga, a liberdade não nos dá o direito de andarmos de qualquer maneira. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Diga, toda lei em uma só palavra. Olha a supressão que Jesus propõe. Toda a lei, 10 mandamentos, 663 preceitos. Jesus faz a supressão de tudo isso e diz: só tem um mandamento. Não existem todos esses preceitos ou os 10 mandamentos, mas um. Que loucura! Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes põem-se um ao outro, opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. É só licença para ler numa outra versão, versículo 20. As coisas que a natureza humana, versículo 20, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino. Meu Pai do céu. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, e contra essas não existe lei. As pessoas que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Está aqui o suprassumo do Evangelho da graça do nosso Deus. Nós que nos tornamos novas criaturas, nos movemos por valores muito mais excelentes que a maioria das pessoas se movem. Os homens se movem, e focando muito especificamente o homem da pós-modernidade, se moveu por valores extremamente egoístas, valores deturpados por uma filosofia que desconectou o homem de Deus, que o colocou no centro do antropocentrismo, bem no olho desta tendência a cultuar o próprio eu. E neste momento em que os homens egoístas já não sabem mais para onde vão, não são capazes de dividir suas riquezas,
não são capazes de olhar para o lado, Deus está gerando uma inquietude, uma escuridão, um entenebrecimento, uma escuridão total. E os homens estão se perdendo e batendo uns nos outros, encontrando luz somente no conceito de Jesus. Preste atenção numa coisa: o único jeito para a sua vida é Jesus Cristo. Não o Jesus da religião, não o ícone religioso, mas o Senhor da vida, que recuperou o nosso interior e disciplina todo dia a nossa conduta. Queridos, seus amigos já não aguentam mais. Tenha uma conversa séria. Tire a luva de boxe, tire os protetores de dentes e tenha uma conversa séria com seu marido, senhora. Desarmados, tentem entender os conflitos domésticos. O problema não está nas estruturas econômicas do país, o problema está em nós, que herdamos e misturamos luz com escuridão e criamos uma penumbra dentro de nós. Mesmo aqueles que deveriam andar em plena luz, andam em penumbras. E o meu discurso não é moralista, eu não estou caminhando pelo moralismo. Eu estou dizendo para você que vem aí um momento em que só quem vai subsistir são aqueles que foram selados com o Santo Espírito da promessa, que mesmo havendo escuridão ao seu redor, sabem se mover em luz. Os homens de negócios estão com uma grande expectativa, a expectativa de uma sociedade de homens de negócios que não mentem. Porque na hora de assinar um contrato, eu já vi contratos serem assinados onde a pena, a caneta tremia e o medo estava estampado na falta de confiança na relação. A insegurança tomou conta do mercado. Mas hoje, Érica, você estava falando daquela sociedade no judiciário. Como que chama essa nova tendência no judiciário que você falou? É lei da fraternidade? Não é você que está com problema, sou eu não estou conseguindo. Fraternidade eu entendi. Direito de fraternidade. Olha, nem o judiciário aguenta mais a corrupção. Há uma tendência no judiciário universal. Estou falando com a doutora juíza ali. Ela sabe melhor do que eu como é que se move por aí. Sabe por que o direito da fraternidade está sendo criado? É uma tendência natural do direito? Porque o direito foi feito para caminhar na fraternidade, não na imoralidade, não na boçalidade. O direito não funciona bem no meio da corrupção. Imagine os homens do planeta inteiro, sociedades inteiras, os grandes milionários estão entrando para dentro de grandes fraternidades, porque já entenderam qual é o propósito de se ter uma fortuna e morrer e deixar essa fortuna. Por que não criar uma sociedade melhor? Por que não distribuir? Por que não estabelecer novos padrões? Esse é um movimento de luz que vem surgindo no meio das trevas, e eu não quero fazer parte dessa escuridão, eu quero continuar caminhando em plena luz. Se você faz parte dessa sociedade que quer caminhar em plena luz, levanta sua mão e diga glória a Deus. Há um movimento no mundo inteiro. Os empresários estão se reunindo em guetos e os negócios estão se tornando dentro dos guetos de confiabilidade.
Gente que negocia com gente que pode se desarmar. Quero sugerir mais uma vez a leitura de um livro que acho que vai abençoar demais você, chamado O Poder da Confiança. Na leitura desse livro, a experiência do treinador é que um empresário ia gastar $1,5 milhão para fazer uma grande checagem de estoque. Era uma despesa alta, mas ele conhecia, era certificada a relação. O homem que negociava com ele era um homem justo, e ele disse: eu garanto que tem todo o estoque que eu digo que tem. E ele disse: então eu vou economizar $1,5 milhão, porque eu confio no outro que está negociando comigo. E a economia de $1,5 milhão foi feita por causa da confiança. Ei, os empresários não aguentam mais o índice de inadimplência. Você entra dentro da loja de um lojista e o bolo de cheques que estão lá cada vez cresce mais. Quem suporta isso? Aqueles que dão emprego à sociedade estão se descapitalizando. Alguns de vocês são lojistas aqui, sabem bem do que eu estou falando. A loucura que acontece dentro do mercado, o prejuízo iminente pela falta da justiça. Mas o meu discurso, minha apologia não é destrutiva ou dizendo para você que não tem jeito. Eu estou dizendo para você que essas trevas todas estão com seus minutos contados. Quando nós dizemos que Jesus é o sol da justiça, isso é mais do que uma declaração despropositada. Jesus é o sol da justiça porque ele iluminará as trevas deste planeta. Já fez isso uma vez quando veio à terra, fará isso de novo quando vier pela segunda vez. O sol da justiça brilhará e iluminará a mais escondida treva. Querido, tem jeito para esse planeta. Os justos vão habitar um planeta limpo, e isso é obra de Deus nessa face do planeta. Eu preciso cooperar com isso. Ei, eu não posso mais ser um crentezinho mequetrefe. Eu tenho que viver na dimensão daquilo que eu acredito. O mesmo Espírito que me chamou das trevas para a luz, que Ele me ensine a viver em plena luz, para que o nome dEle na minha vida seja glorificado. Querido, não dá mais para viver na carne. Esse não é o padrão de Deus para nós. Os homens da carne foram os homens do ciclo passado. Os homens da escuridão foram os homens que deixaram o ciclo que passou para trás. Agora, uma nova sociedade está se levantando para reinar em vida, certificados pelo selo da santa promessa de Deus. Deus está chamando meninos e meninas hoje, estão sendo preparados para governar em vida. Acabou o tempo em que nós éramos a escória do mundo, a cauda da sociedade. Vocês se lembram? Vamos tentar fazer um flashback aqui. Lembram da Revolução Industrial? Quando aqueles que deveriam andar em plena luz andavam em plena luz? Lembram que ter um funcionário que andava em plena luz era uma disputa? A mão de obra naquele período era paga com alegria, porque os que deveriam andar em plena luz andavam em plena luz. Hoje, você contrata um funcionário que tem por sobrenome cristão, aí dá 10 horas da manhã,
ele deveria estar no seu setor de trabalho, com desculpas espirituais para não fazer nada, reúne meia dúzia de amigos para ler a Bíblia e orar, dando prejuízo. Pode gerar lucro, mas gera prejuízo. Coloca o desgraçado no caixa, ele promete dar o dízimo daquilo que ele roubou. Vai para o inferno, senhor, senhorita, senhora, ou seja lá quem você for. Não está aqui entre nós, não. Estou falando daquela senhorita. Claro, se estivesse aqui, está doido. Não, queridos, esse tempo passou. Nossos empregadores sentirão o orgulho de nos ter em suas equipes. A raridade está em nós. Eles olharão para nós e nos verão raros. Nossa remuneração se derivará de nossa raridade. Nossas famílias podem viver melhor, porque o nosso trabalho é limpo. Nós damos lucro, nós geramos riquezas. Nós não somos enfermados pela religião. Nós somos sarados pela luz, pela beleza da mentalidade de Cristo que está governando nossas vidas. Vale a pena acreditar no que dizemos. Queridos, o que dizemos e o que somos precisam estar casados, aliançados. Nossa certificação será aqueles que nos conhecem. Minha avó tinha um ditado, não sei se a sua também tinha. Ela dizia assim: quem te conhece, não te compre. E quem não te conhece, que te compre. Ou seja, às vezes vendemos uma imagem que não é a nossa. Estava dizendo, eu estava celebrando uma formatura essa semana, aí tudo arrumadinho e tal, e vi um casalzinho. Ou eram dois irmãos, ou era namorado e namorada. Acho que a garota estava se formando e o rapaz era o padrinho dela. Quem era eu não sei, não perguntei. Mas vinha assim, né? Aquele negócio da pose para a foto. O cara vinha cuspindo marimbondo. Ele falava com ela que espumava pelo canto da boca. Aí alguém disse, a foto. Aí ele vinha pelo corredorzinho, né? Aí alguém disse, a foto. Estava perto, eu ouvi a foto. Ele... Porque tudo que a gente quer é ficar bem na foto. Que doidice é essa? Bicho, o pau está quebrando, o cacete comendo, mas... Cara, em vez de tirar foto, devia filmar. Não é não? Se filmasse era melhor, ia ficar só... Eu vou sugerir isso agora, que filme, não fotografe mais. Filme tudo, né? Porque filmando é mais fácil, né? Por que é que a gente só exerce controle quando a pressão da máquina fotográfica está sobre nós? Queridos, acabou a era da personalidade. Agora, a retomada da era do caráter se faz necessária, porque eu não aguento mais os juros exorbitantes, as indagações. Eu cheguei numa loja, olha, eu fui pastor dentro de uma cidade durante 20 anos da minha vida. Ou seja, durante 20 anos, toda a cidade sabia quem eu era. Eu tinha programa de rádio, tinha programa de TV, numa cidade onde todo mundo fala mal de todo mundo me conhecia. Muito bem, eu entrei numa loja, numa grande loja de artigos de som, instrumentos. Aí quando eu entrei, alguém disse, o bispo chegou aí, bispo, como é que vai? Tararé, peraré, pepepé. Eu disse, tudo bem. Querido, eu queria comprar um equipamento. Aí ele disse, eu vou chamar o dono da loja para atender o senhor. Aí veio o dono da loja.
Ele disse: como vai o senhor? Vai bem? Eu falei: tudo bem, querido, graças a Deus, tudo bem, tudo bem. Ele disse: o que eu posso fazer para servi-lo? Eu disse: rapaz, eu quero fazer uma compra. Aí ele disse: à vista ou a prazo? Aí eu disse: eu quero fazer essa compra a prazo. O semblante dele caiu. Eu disse: ficou triste, meu bem, o que houve? Aí ele disse: é no cartão ou é no cheque? Disse: é no cheque. Aí ele coçou a cabeça e disse: o senhor pode vir aqui no escritório comigo? Eu disse: claro, meu filho. Fui ao escritório, subi a escadinha. Quando eu cheguei lá em cima, ele me convidou para sentar, botou um cafezinho, olhou para mim e a primeira lágrima correu dos olhos dele. A segunda, e ele começou a desabar. E eu ali quieto. Eu disse: meu filho, por que você chora? Ele abriu a gaveta, pensei até que fosse tirar uma arma, já estava pronto para dar um bote na mão dele, sei lá, cara. Rapaz, o cara no desespero faz coisa que depois se arrepende, mas depois blá blá, já não estou mais ali. Não, rapaz, eu parto logo para cima, eu vou decidir coisas. Compramos um sítio para a igreja, no Rio. Aí alguém me liga, o tratorista que eu mandei limpar o sítio me liga e diz: ó, seu pastor, corre aqui porque tem um capanga aqui do Carlinho Maracanã, que era um bicheiro lá da área. Tem um capanga do Carlinho Maracanã que ele está aqui dizendo que a terra é do patrão dele, que não vai fazer nenhum tipo de obra aqui, não sei o quê. Eu falei: não desça daí do trator, em 15 minutos eu estou aí. Em 15 minutos eu estava lá. Quando eu cheguei lá, o cara com a arma na mão, o tratorista em cima do trator, ele disse: já falei para descer, já falei para descer. Eu abri a porta do carro rapidamente, enquanto ele estava com o braço dele aberto, dizendo: pode descer, vai aí, desce aí, desce aí. Eu me coloquei assim a uns 80 centímetros de distância na frente dele. Se ele levanta o braço, eu tomo aquela arma dele. Mas se quiser experimentar, é só vir, meu irmão. E usando não a autoridade da minha carne, mas a autoridade do Espírito, eu disse para ele: volta para a casa do seu chefe e diz para ele que minha documentação está perfeita. Em nome de Jesus Cristo, guarde essa arma e saia daqui. Seu tratorista, avance com a obra. Sai, meu filho, sai da frente logo para não ser atropelado. E o tratorista começou a andar para lá, para cá, para lá e para cá, e fazer a limpeza que tinha que ser feita. Então eu estou ligado. O cara está chorando, abre a gaveta e eu... Quando ele tira de dentro da gaveta uma maçaroca de cheque, e ele disse: sabe aquele pastor da televisão, Eu disse: sim. Esse cheque é de 500 mil reais. 500. Ele disse que não vai me pagar para cobrar a Jesus. Cobrar a Jesus. Está vendo, esse é de 300, é do, sabe aquele pastor do rádio, é dele, 300, fui cobrar. Ele disse: você não dá seu dízimo mesmo? Esse é seu dízimo que eu peguei de volta. Ele disse: eu tenho mais de R$1 milhão aqui, em cheques devolvidos. Só de figurão tinha 800. E você acha que nossa identidade cristã é ser evangélico? Queridos, Deus não nos chamou para sermos evangélicos, nos chamou para sermos luz do mundo, sal da terra. Não importa seu sobrenome espiritual, o que importa é quem você é em Cristo Jesus. Tem bandidos com o mesmo sobrenome que nós evangélicos. Isso é alguma loucura.
Agora, negocie com o sal da terra e você vai ver a diferença. Negocie com a luz do mundo e você vai ver a diferença. Bom, é claro que eu acabei dando meu cheque também. E é claro que todos eles foram honrados. É claro. Ei, eu não tenho um rastro. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando eu cheguei aqui na cidade, houve uma devassa na minha vida pessoal. Entraram na internet, Receita Federal, pintaram os cambal. Até alguns por aí pagaram pessoas para ir lá na minha cidade para ver se eu tinha estuprado alguém, se eu tinha o crime de pedofilia, se eu tinha matado alguém. Fizeram uma devassa. Eu vou dizer para você qual foi o resultado disso. Encontraram coisas que eu não queria dizer, coisas que eu estava mudo, que eu não queria revelar, mas todas elas abonavam meu caráter. Minhas certificações, minhas orientações, minhas condecorações, minhas graduações, ficou tudo exposto, coisas que eu não queria falar, coisas que fazem parte do meu passado e eu não estou aqui para me vangloriar. Quando investigam o nosso passado, precisam encontrar a certificação de alguém que não tem do que se esconder. Não é que eu não tenha cometido erros na minha vida, eu os cometi muitos, mas de todos eles, pelo menos daqueles que eu sou consciente porque reconheci, ou consciente porque alguém me disse, porque um dia alguém me disse: você fez uma grande injustiça comigo. Eu falei: mas quando? Nem me lembro disso. Você fez sim. Aí contou uma história, eu disse: bicho, pelo mal que eu te fiz, eu me arrependo. Nem me lembro dessa loucura, mas eis-me aqui. Estou me arrependendo. Se eu fiz mal a alguém, embora eu não tenha consciência desse mal, se eu fiz, então eu tenho que me arrepender dele. As nossas vidas têm que ter esse nível de transparência. Quando procurarem alguma coisa sobre você, vão ter que encontrar um outro momento para aplaudirem você. Ok? Se quiser continuar procurando, é Renato Chaves Moreira. Meu CPF é 668-343-927-34. O número da minha conta bancária, se você desejar, eu também posso dar depois. Sabe por quê, queridos? As pessoas querem ter alguém para confiar. Sabe qual é a maior tragédia do mundo? Você tem um pastor, um líder, um guia espiritual, confia nesse caboclo, que esse caboclo traz sua confiança. Para recuperar é uma lasqueira. Até hoje, alguns de vocês têm dificuldade de lidar comigo porque alguém causou mal a vocês lá no passado. Já disse, eu não tenho nada a ver com isso, mas me responsabilizam por coisas que um doido fez. Eu não sou doido. Eu não humilhei você, não coloquei você em situações de apuros, mas ainda sobra para mim, como se eu tivesse culpa de alguma coisa. Mas tudo bem, não quer relevar, não releva, continua aí até onde você puder. Mas a necessidade continua. Eu preciso. Ei, queridos, quem aqui não tem um segredo que gostaria de contar, mas morre de medo? Eu queria contar para alguém: isso está me fazendo mal, está me adoecendo, está me matando por dentro. Nem minha mulher que dorme comigo todo dia. Não vai ficar indagando seu marido à noite não, senhora, é só um exemplo que eu estou dando aqui. Eu quero falar com ela, mas eu não sei, acho que ela não vai entender. Quero contar para o meu marido um conflito que eu passei, eu não sei, acho que ele não vai suportar, ele vai achar que eu estou ficando louca. Meninos que querem dizer para o seu pai que pela primeira vez foram para a cama com alguém e não tem coragem de falar. Meninos que pela primeira vez usaram crack e poderiam não usar a segunda, mas têm medo de falar com os pais, porque não tem confiança na relação. Ei, queridos, isso tem que chegar na nossa casa. Isso precisa entrar na sua família. Precisa permear todas as tuas relações.
Há pessoas que não estão aguentando mais, precisando de um homem justo, de uma mulher justa, de um homem reto, de uma mulher reta do seu lado, precisando de um amigo que pode confiar, um líder que pode abrir seu coração e ele não vai expor publicamente. Uma moça me ligou há um tempo atrás e me disse: bispo, eu tenho tantas coisas para falar, eu quero abrir meu coração, mas eu morro de medo, o senhor não vai contar nada para ninguém? Eu disse: como, meu bem? É que eu tenho umas coisas que eu queria desabafar, falar, mas uma vez eu procurei meu líder lá, o pastor da minha igreja, fui contar para ele, no domingo seguinte ele disse: porque tem gente aí. E abriu o bico, contou tudo, eu morri de vergonha. Será que o senhor não vai fazer a mesma coisa? Diz para ela: ô meu bem, não conte nada para ninguém, conta para Jesus onde é a tua dor. Lembra da musiquinha? Conta para Jesus onde é a tua dor, é dia de confia no Senhor. Conta, rapaz, tem coisas que você tem que contar só para Jesus. Repita comigo: maldito o homem que confia no homem. Deixa eu consertar esse negócio aqui. Eu conheço pessoas que confiam tanto em si mesmas, e porque confiam tanto em si, tem uma confiança tão exagerada na sua carne, que acabam quebrando a cara. Na verdade, maldito é o homem que confia em si mesmo. Normalmente a gente vira o canhão para os outros, né? Maldito o homem que confia no homem. Eu digo, não parafraseando, mas usando o mesmo texto: maldito é o homem que confia no homem, ele mesmo. Porque, queridos, como disse Paulo, quem opera na sua carne sai frustrado consigo mesmo. Vou te contar uma coisa: o segredo de não andar caindo aqui, tropeçando acolá, é que eu não confio na minha carne. Eu confio no meu homem interior. Ele é perfeito, portanto eu não posso dar uma chance do meu homem exterior se manifestar. Nós lemos aqui no texto de Gálatas, meu Deus, essa introdução está tão longa, né? Eu queria entrar na mensagem, mas estou falando sério, não estou brincando. Desculpe eu ter demorado tanto para colocar a mesa. Já perderam o apetite, é? Vamos deixar para a semana que vem então, não é? O silêncio de vocês me empolga. Eu me sinto emocionadíssimo com o seu silêncio. Me estimula, me anima. Como pregador, eu estou em pleno orgasmo espiritual. Com esse seu silêncio, o gozo em minha alma foi agora algo inexplicável. Oh, meu Pai do céu, desse jeito eu vou falir, Jesus, tem misericórdia. Vou deixar para a semana que vem a continuação. Agora foi para o meu ego. Eu percebi tudinho, não. Falando sério, eu vou ficar só na introdução, mas foi mesmo só um introito, até que eu me perdi, te falei, né? Eu não sou muito habilidoso com esse negócio de horário. Nós vamos ficar na introdução, e nessa introdução eu quero terminá-la dizendo o seguinte: pelo amor de Deus, muda, tenha mais lisura ao viver, afinal de contas você transporta o Rei dos Reis em você. Quando você se tornou a casa preferida de Deus, quando Ele decidiu morar em você, sabe, Ele espera abraçar por você. Ele espera usar seus lábios para
comunicar. Ele espera que você use sua ética para se relacionar. Ele quer ver com a janela dos seus olhos. Imagina, uma imaginação. O Cristo que está em mim quer olhar através dos meus olhos. Contemplar o mundo através dessas janelas. Usar tudo que eu tenho e usar tudo que eu sou para a sua glória.